Nome de treinador argentino ganha força nos bastidores do Galo. O Bica Galo trouxe uma apuração exclusiva. Chapéu no Grêmio por treinador. Tite, martelo batido. Cuca vetado dentro do Atlético. Entenda melhor essa história. Luciano pode chegar no Atlético. Apuração exclusiva também do canal Bica Galo. Esse é o Café com Geves. Muito bom dia para você. Vou rodar a vinheta e depois a gente te atualiza sobre tudo o que acontece nos bastidores do Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com Café com Geves, aquele café que você toma aqui diariamente no canal Bica Galo, sempre às 8 da manhã, para trazer informações para você de qualidade, para trazer também opiniões aqui fortes, sempre respeitando o contraponto, respeitando o torcedor e a torcedora atleticanos, beleza? Então já chega deixando aquele like para fortalecer. O like é muito importante aqui no Bica Galo. Sempre peço esse like quando a gente bater uma marca de mais de 1.200 likes no nosso Café com Geves de ontem. Então, quem sabe a gente consegue alcançar os nossos 1.200 hoje também. Afinal de contas, os bastidores não param e o Bica Galo sempre vai atrás das melhores informações para trazer para vocês. A primeira coisa já vou trazer a exclusiva logo de cara, tá? A primeira informação é sobre o Gustavo Quinteiros. Gustavo Quinteiros é o atual técnico, aliás, não é atual mais porque está deixando o comando, mas é o técnico que foi campeão argentino pela equipe do Vélez Sarsfield. Nas últimas semanas conquistou a equipe, conquistou o troféu do campeonato argentino. Este técnico já tem negociações avançadas com a equipe do Grêmio, tá? E o Atlético teria tentado entrar no meio dessa negociação, tentado atravessar, e a apuração que a gente tem no canal Bica Galo é a seguinte, tá? Deixa eu colocar aqui um pouquinho menor, que aí vocês conseguem enxergar melhor aqui, ó. Beleza, olha só. Apuração de momento do canal Bica Galo. Em Gustavo Quinteiros foi sondado por pessoas ligadas ao Atlético, porém não há oferta formal enviada. A situação com o Grêmio está tão avançada que já teria um documento formal, uma espécie de pré-contrato, que inclusive tem multa em caso de quebra de acordo, assinado para um contrato de uma temporada. Essa informação vem lá do Jeremias Werneck do Sul. No Vélez, eles tratam a saída do treinador como uma grande perda. Inclusive, eu ouvi de pessoas ligadas ao clube que o Quinteiros é considerado entre os top 3 técnicos da história do Vélez, né, dos Fortíneros, que seria o Giudice, o Bielsa, ele, e tem também o Carlos Bianchi, né? E ainda complementando a apuração, isso aqui é uma apuração que eu fiz. Olha só que interessante e ver se isso de alguma forma vai lembrar alguma coisa para vocês, hein? Complementando a apuração, então, falando aqui sobre o Gustavo Quinteiros, uma das principais razões que teria feito o treinador naturalizado boliviano, ele é argentino, mas é naturalizado boliviano, recuar em uma renovação com o Vélez foi a falta de reforços no plantel. Ele pediu, por exemplo, jogadores como Galopo, do São Paulo, e o Aliendro, do River. E, segundo o Gustavo Quinteiros, não seria suficiente esse plantel para disputar a Libertadores. A diretoria teria prometido que ia fazer as contratações e não cumpriram o combinado. Ele ficou irritado e aí ele passou a ouvir outras propostas. Ele já tinha uma renovação lá, pensando em fazer uma renovação lá no Vélez, né? Acabou que se irritou com isso. E como eu coloquei na apuração, é observar se vai dar tempo de atravessar essa negociação. O meu feeling aqui é que não dá. É que tá tudo certo com o Grêmio realmente, tá? Mas a gente foi atrás dessa apuração. E um detalhe importante é que o Gustavo Quinteiros, a gente teve o Milito aqui no Galo, que inclusive pode ser o sucessor do Gustavo Quinteiros no Vélez, né? E o Gustavo Quinteiros ele foi vice em 3 competições esse ano no futebol argentino. Lembrando que o Milito foi vice da Copa do Brasil e da Libertadores. O Gustavo Quinteiro foi vice também de 3 competições no futebol argentino, sendo elas aí a Copa Argentina, foi uma delas, o Troféu dos Campeões e também
a Copa da Liga, tá? Então foram 3 vice-campeonatos. No Troféu dos Campeões, inclusive, o Gustavo não estava nem no banco de reservas, pois foi casamento de sua filha. E ele não compareceu e tomaram uma chapuletada para o Estudiantes de 3-0. Estudiantes que também bateu o Vélez na Copa Argentina, já pela Copa... Já pela Copa da Liga foi Estudiantes, a Copa Argentina para o Central Córdoba e o Troféu dos Campeões também para o Estudiantes, então 2 vices para o Estudiantes. Minha opinião sobre o treinador, que foi campeão argentino, é que é um bom treinador, é um treinador que ele teve uma passagem muito interessante pelo Colo-Colo do Chile, pegou o Colo-Colo da zona do rebaixamento, trouxe o Colo-Colo para ser vice-campeão no ano seguinte e no outro ano foi campeão com o Colo-Colo. Depois pegou esse time limitadíssimo do Vélez, diga-se de passagem, e fez um milagre, conseguiu conquistar aí o campeonato argentino. Aí existe uma situação que o torcedor fica, puxa, mas outro argentino, Jeves, não é possível, né? Que vai trazer outro argentino e tudo mais. Cara, assim, é igual eu sempre falo, a nacionalidade do cara pouco importa pra mim. Se for um cara que vai ter ali um potencial de ser um bom treinador no Atlético, de ser um cara que vai trazer experiência, que vai fazer o time jogar, que vai ter ali uma boa comunicação, uma boa gestão de grupo, tudo isso para mim é importante. Então, assim, não importa se é argentino, se é boliviano, se é indiano, se é português, se é qualquer coisa, entendeu? Para mim isso não importa absolutamente. Então, assim, eu acho que é um bom nome sim, mas, repetindo ao que parece, tá tudo certo para ele ir pro Grêmio, tá? Só se acontecer uma reviravolta e tal. Lá no Atlético eles não confirmam essa informação, mas a gente, com várias fontes aí também no futebol argentino, como o Bica Galo sempre está aí ligado, a gente conseguiu apurar. E aí eu pergunto para vocês, alguém conhece? Vocês teriam uma referência? Gostariam de ver o Quinteiros treinando o Atlético? Naturalmente o papo segue aqui como falando de treinador e eu gostaria que você respondesse essa pergunta do Jeves de hoje. O Quinteiros é uma boa pro Galo? Responda aí na nossa pergunta. Galera, vamos deixando o like aí, tem bastante gente assistindo o nosso conteúdo, tá bom? Se você não deixou ainda, não ativou o sininho de notificações, confere se está ativado para você não perder o conteúdo e confere também se você está inscrito aqui no canal do YouTube, beleza? Bom, vamos seguir com as nossas informações aqui. Agora eu quero falar especificamente da questão do Tite, tá? Ontem houveram algumas situações que poderiam novamente colocar os caminhos do Tite e do Atlético se cruzando. Tá? Primeiro foi o Igor Tepe Assunção que trouxe a informação de que o Tite ele poderia ser um alvo agora da diretoria, né? Tinha uma situação para ir para o futebol espanhol, para o Sevilha, acabou não acontecendo. E isso fez com que a diretoria voltasse a procurar ele. Muitos gostam do Tite lá no Atlético, mas a gente conversou aqui através do nosso produtor Vadson Fernandes, em apuração conjunta com o canal Acredita, a gente conversou tanto com o empresário do Tite quanto com o assessor de imprensa. Disseram que nesse momento não há contato para vir treinar o Atlético e também de que não teria essa questão do futebol europeu. Então, se houvesse um projeto no futebol nacional que tivesse o interesse, né, que seduzisse, digamos assim, o Tite, não seria um problema essa situação, essa apuração do Bica Galo. Além do que, o Vadson também conversou com uma pessoa na fonte de dentro do Atlético e que disse o seguinte: o Tite não será o treinador do Atlético. Então, segundo essa apuração, o Tite está descartado nos bastidores do Galo para ser o nosso treinador, então. Tá? Então, essa situação do Tite aí é algo que eu acredito que a gente pode já descartar nesse contexto de treinador do Atlético. E aí, o que eu fico pensando, né? A diretoria, ela tá perdida, cara. Porque a gente falou de vários perfis de treinadores. A gente falou de Luiz Castro, que é um cara mais avançado, né? Um cara mais ofensivista. A gente falou de Pedro Caixinha, que também tem essa característica. Aí a gente fala de Tite, que é um técnico mais defensivista. Aí fala-se Gustavo Quinteiros, que é um técnico que tem mais essa leitura argentina, meio Gabriel Milito, onde ele tem muitas ideias autorais de jogo. Ele fez o Vélez jogar muito bem, mas eu não sei se isso funcionaria no Atlético, essa questão do autoral. Né? Às vezes o torcedor ele só quer um que faz o básico bem feito. Eu não penso assim, mas muitos torcedores pensam. Então, assim, a gente vê que não tem ali um perfil
para ser seguido. Por mais que exista a análise dentro do SIGA, não me parece que a diretoria fica seguindo isso aí para falar, olha, esses são os nomes aqui. Ou então já chegaram, mapeou todo mundo e todo mundo tomou não. Aí começou a distribuir convite, e aí, quer treinar um Atlético? Te oferece isso aqui, né? Enfim. Então essa questão do Quinteiros, questão do Tite, perfis diferentes, sei não, né? Eu fico meio assim reticente com a situação. Fato é que a nossa apuração é de que o Tite está descartado e não será o treinador do Atlético. Agora vamos para o nome que a gente vinha trazendo ontem, a informação de que Cuca teria feito exigências como do Luiz Castro, acreditando o jornalista Thiago Fernandes. O Cuca acabou falando que não teve isso e tudo mais, mas em negociação, cara, é muito complicado, né? É normal ter esse negócio de desmentir o jornalista, aí depois o negócio acaba se concretizando, mas o Cuca falou que não teve essa situação de exigência e tal. E a nossa apuração ainda é que ele não teve contato, ele não recebeu contato e, ao que parece, ele não está dentro dos planos da diretoria. Isso porque um dos membros principais da cúpula atleticana estaria sendo contra a contratação do Cuca e também é um dos patrocinadores do Atlético. Lá no Corinthians, quando o Cuca assumiu o comando técnico, quem se posicionou contra foi o patrocinador BMG, que por coincidência é do Ricardo Guimarães, que é presidente do Conselho do Atlético e um dos investidores aí, acionistas da SAF. Então eu imagino que seja o Ricardo Guimarães ali que tem essa ressalva, ou essas ressalvas, em relação ao Cuca, e ele estaria sendo quem está vetando a contratação do Cuca. Todas as pesquisas que eu fiz aqui no canal Bica Galo, tanto no Café com Jeves, quanto na Trinca, e em outros conteúdos aqui, redes sociais do canal, @canal Bica Galo, todos eles, o Cuca, ele foi o favorito da galera. Quando tinha Luiz Castro, quando tinha Tite, quando tinha Renato, quando tinha qualquer treinador, o Cuca foi o favorito. Então, como eu estou falando aqui de mais de 120 mil inscritos que a gente tem no canal Bica Galo, somando as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, a minha rede social também, que é Jeves_Galo e tal, somando tudo isso, a gente percebe que realmente é um bom termômetro e o Cuca realmente é o grande favorito. Mas, ao que parece, e o Ricardo Guimarães, todo mundo sabe, tem uma voz enorme dentro do Atlético, é um dos donos do clube, ainda que seja de forma minoritária, é um dos donos do clube, faz parte do conselho de administração da SAF, então acredito que esse veto dele ele tem um poder muito maior do que a vontade de outros dirigentes de ligar para o Cuca e chamar ele para ser técnico do Atlético. Até porque a minha impressão é, se ligar para o Cuca, ele vai aceitar o projeto e vai vir treinar o Atlético. Acredito que seria assim. Mas, ao que parece, esse veto ele tem um poder muito grande e dentro do Atlético as coisas funcionam assim, não é mesmo? Bom, eu já vou passar aqui sobre essa questão da notícia exclusiva que a gente tem aqui sobre a apuração do Luciano. Enquanto isso, você vai deixando seu like aí, porque eu quero falar agora aqui do Tobias Kifuri e da Máquina de Soluções Consultoria. O Tobias Kifuri, gente, é o seguinte, é a grande referência no assunto de clínicas médicas, de dentista, tá? É a grande referência no assunto de consultoria em clínicas especializado, é a Máquina de Soluções. Se você precisa de fato de solução, precisa de gerar autoridade na internet, não quer perder a ética, não quer perder a integridade da sua profissão, procure a Máquina de Soluções Consultoria, do Tobias Kifuri, e seja mais um contemplado. Aproveite a melhor consultoria. Se você é dono de clínica, não pode perder isso. Você ainda ganha 13% de desconto vindo do canal Bica Galo. É a Máquina de Soluções e o Tobias Kifuri, galera. Bom, agora vamos então para essa situação aqui do Luciano, tá? Informação exclusiva do canal Bica Galo. Só recapitulando aqui, algumas informações ao longo dos últimos dias deram conta de que o Atlético teria enviado uma proposta pelo Luciano. Hoje, ontem e hoje e tal, começou a rolar muito buchicho no Twitter de que a contratação estaria avançada, de que o Atlético teria feito uma proposta boa, que o jogador estava querendo vir para o Atlético. Naturalmente, o canal Bica Galo sempre em cima do lance. A gente apurou em conjunto aqui com o Alexander Vieira, que é setorista do São Paulo, o seguinte: dentro da diretoria do São Paulo e do lado do jogador, conversamos com um familiar, e eu também conversei com o empresário Ângelo Canuto, que é do Luciano, falaram o seguinte:
não houve nenhuma tratativa por parte do Atlético, tá? Inclusive, o Ângelo Canuto é um cara muito gente boa, empresário do Luciano, e ele confirmou que não houve nenhuma tratativa. E a gente apurou ainda o seguinte, tá? Essa notícia tá lá no portal do canal Bica Galo. Se você não segue aí, não acessou ainda, canalbicagalo.com.br, tá? A informação que eu recebi ainda é uma que até dói um pouquinho pra gente, porque a gente acaba de perder o nosso camisa 10, né? O Paulinho, nosso número 10, indo pro Palmeiras. O Luciano atualmente é o camisa 10 do São Paulo e dentro da diretoria do São Paulo não se cogita negociar o Luciano com o futebol brasileiro. Essa é a máxima. Então essa é a principal questão aí de que não há nenhuma chance nesse momento do Galo contratar o Luciano, tá? Apuração no canal Bica Galo. Eles não vão negociar para dentro do mercado brasileiro. Seguindo a nossa apuração de que o Galo não enviou essa proposta, a gente ainda descobriu que o Luciano é alvo de sondagens de clubes do México, do Catar, da Arábia Saudita, né? E somente uma coisa descomunal faria o São Paulo vender ele internamente. O Luciano, que fez 17 gols, na verdade foram 18 gols e 3 assistências na última temporada, e já tem 85 gols e 23 assistências com a camisa do São Paulo. Como eu já disse e repito, acho um bom jogador, gosto do Luciano, acho que é um cara que agregaria no Atlético. Falar que substitui o Paulinho é difícil, complicado, até as posições às vezes são um pouco diferentes, mas é um jogador que eu gostaria de ver por aqui. Mas, ao que parece, e na apuração do canal Bica Galo exclusiva, Luciano não vem para o Galo. E para a gente fechar mais duas notícias aqui, primeira coisa, o Menino, Gabriel Menino e o Patrick já estiveram em Belo Horizonte, já fizeram exames e devem ser anunciados como os primeiros reforços do Atlético na transação envolvendo a ida do Paulinho para o Palmeiras. A gente apurou que era na casa de 19 milhões de euros, tá? Porque tem a questão do mecanismo de solidariedade, o Palmeiras vai arcar com isso também. Então esse é o valor da transação, mais os jogadores pelo Paulinho, que está indo lesionado, mas é sim, né, o responsável por 30% dos gols do Galo nas últimas temporadas. É uma perda muito difícil de repor, mas vamos ver. Estão falando que estão trabalhando em silêncio, a gente espera para que aconteça. E por fim, na Arena MRV já começa o trabalho de reposição, né, de troca do gramado natural para o gramado sintético. Sendo assim, deve demorar cerca de 90 dias. O Atlético jogará no Mineirão este início de temporada e a estreia do Galo é fora de casa, lá contra o Aimorés, lá no novo estádio do Aimorés pelo Campeonato Mineiro, no dia 19 de janeiro. Lembrando que as 3 primeiras rodadas, a princípio, serão disputadas com o time sub-20 e na Copinha vai metade do time sub-20, metade do time sub-17. O time principal estará lá em Orlando, nos Estados Unidos, fazendo a pré-temporada e estreia no dia 18 de janeiro, justamente no Clássico contra o Cruzeiro, e ainda faz uma partida no dia 25 de janeiro contra a equipe do Orlando City, lá para fechar lá essa Copa Intercol, né, que é patrocinada aí pelo Banco Inter do Rubens Menin. Beleza, galera? Isso que eu tinha de informações para vocês hoje no Café. Fica de olho nas redes sociais do canal Bica Galo, tá? Na verdade, tem mais uma coisa. Ener Valencia. Imprensa gaúcha coloca o Ener Valencia no radar do Atlético, 35 anos, 11 gols e 4 assistências na última temporada. Jogador aí que tem altos e baixos no Internacional, né? Um jogador que já foi titular, já foi reserva. Particularmente, se eu estou falando que eu tirei o Kardec, estou trazendo o Ener Valencia, ganho, gosto da possibilidade. No Atlético não confirmaram essa possibilidade, mas lá na Rádio Gaúcha e alguns dirigentes colorados teriam confirmado essa sondagem apenas do Atlético pelo Ener Valencia. Quero que você deixe sua opinião também. Não posso deixar você sem a última informação. É isso então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativa esse sininho de notificações. Esse é o nosso Café com Jeves. E eu sou o Marco Jeves. E eu fui.